Olá, pessoal. Bom, vamos então para a nossa segunda aula, né, do nosso curso, né? A primeira aula, de um modo geral, o pessoal gostou, pelo menos as pessoas que vieram também falar sobre a aula um, né? O pessoal, de um modo geral, achou bem bacana, né? E gostaram muito da minha ideia de fazer esse curso. Então, vamos dar continuidade, né? Então, para a aula 2, né, como eu falei no primeiro curso, a minha ideia é adaptar um pouco os capítulos do livro dos Solomos, do livro de Química Orgânica 1. Eu, particularmente, eu gosto muito da edição 10, da 10ª edição, né, do livro dos Solomos. Eu sei que, assim, não é o livro, talvez não seja o livro top 1 para Química Orgânica, né, a nível de graduação. Eu, particularmente, acho o livro do Claydon o top 1 para Química Orgânica. Só que no ponto de vista de linguagem e talvez de simplicidade de como o Solomos aborda os temas, eu gosto desse sentido. Então é um livro que eu estudei muito na época da graduação, porque eu gostava muito da linguagem dele. Então por isso que eu estou preferindo fazer minhas aulas baseadas no livro do Solomos, especialmente a 10ª edição. Né? Bom, então, dando sequência, né, o capítulo 2 do Solomos, e também vai ser um pouco do tema dessa aula 2, trata um pouco sobre forças intermoleculares. Na verdade, o capítulo 2 do Solomons ele introduz até a questão de função orgânica e também de infravermelho. Só que como as funções orgânicas a gente vai ver mais para frente detalhadamente cada uma, né, separadamente, eu decidi não trazer funções orgânicas agora para essa aula. Então, assim como quando eu introduzi as funções orgânicas, começando pelos alcanos e hidrocarbonetos, de modo geral, né, aí sim eu vou dar uma introdução maior a cada uma das funções orgânicas separadamente, ao invés de fazer um apanhado geral de todas. Eu acho que vai ficar melhor dessa forma. Né? E infravermelho também, eu não sei se eu vou dar aulas de infravermelho durante esse curso. Talvez eu possa fazer um outro curso separado, porque eu acho que infravermelho não encaixa muito bem na ementa de Química Orgânica 1. É uma coisa um pouquinho mais avançada, talvez, uma disciplina de métodos orgânicos, assim, de análise orgânica de modo geral, né? Porque já parte para a parte de caracterização de compostos orgânicos, né? Então, talvez eu não, não faça aula de infravermelho durante esse curso. Mas vamos ver, talvez se vocês pedirem, né, se tiver demanda, talvez eu até faça. Bom, mas na aula de hoje, a aula 2, né, o tema será forças intermoleculares. Né? Antes de nós começarmos, né, a aula 2, eu queria voltar um pouco da aula passada, eu deixei alguns exercícios. Eu tô com essa ideia que sempre fazer isso, né? No final das aulas, deixar alguns exercícios para que vocês treinem e façam em casa. E sempre no começo da aula seguinte será a resolução dos exercícios da aula passada. Então, a ideia é exatamente começar por aqui hoje, né? Começar resolvendo os exercícios da aula passada. Bom, então o que, que eu vou fazer? Né? Tá aqui os 3 exercícios. Eu até separei um slidezinho aqui. Deixa eu só voltar. Pronto. E aqui, por exemplo, a gente pode, eu posso entrar pelo Kendral e aqui fica melhor para a gente resolver os exercícios. Pronto. Então, o primeiro deles, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, acho que assim fica bom. Assim. O primeiro deles fala o seguinte, né? Dê a carga formal, caso ela exista, para cada átomo dos seguintes compostos. Aí tem cada um dos compostos aqui. Bom, como eu falei na aula passada, existe uma formulazinha para se calcular a carga formal, que é essa formulazinha aqui, né? Onde F é a carga formal, Z é o número de elétrons daquele átomo, né? O S seria o número de elétrons que participam das ligações covalentes, dividido para 2, menos o U, que são o número de elétrons que não participam de ligação nenhuma, né? Se nós formos aplicar, por exemplo, essa forma para o composto A, como é que vai ficar? Se a gente começar pegando, vamos pegar pelo carbono, só para vocês verem mais ou menos como é que vai ser a situação. Deixa eu puxar uma seta aqui. Para facilitar um pouco as coisas, eu vou só desenhar essa metila. Deixa eu fazer o seguinte aqui, botar um carbono aqui e fazer essa metila assim, tá?
Um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. E aqui eu vou colocar oxigênio e para cá um R, que é o restante da molécula, tá? Que a gente vai estar calculando a carga formal primeiro para esse carbono. Só para mostrar a aplicação da fórmula para vocês, eu vou usar para essa letra A fórmula, mas nas próximas vocês vão ver que não necessariamente precisa dessa fórmula para calcular carga formal sempre. Dá para a gente saber a carga formal, né, a partir de algumas coisinhas que a gente vai ver apenas observando como que aquele átomo está sendo ligado a outros átomos. Mas voltando aqui, se a gente for fazer um cálculo de carga formal para esse carbono, o que, que a gente vai ter, né? Vamos fazer uma modificação aqui. Na verdade, eu só vou copiar essa fórmula, colar embaixo, que eu vou editar ela aqui. Vou deixar essa fórmula bem escondidinha aqui, nós vamos editar ela aqui. Então vamos lá, olhando para o carbono, beleza? Só para o carbono. A gente pode até ampliar um pouquinho aqui. Pronto. Quantos elétrons o carbono tem? Bom, se a gente pegar que o carbono está no grupo 4, né, da família 4 da tabela periódica, portanto, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, Z será igual a 4. Beleza? Vamos lá. S. S é o número de elétrons que estão sendo compartilhados para esse carbono. Lembrando que cada ligação covalente tem 2 elétrons sendo compartilhados. Então, se nós olharmos, o carbono tem, aqui tem uma ligação covalente, então aqui tem 2 elétrons, aqui também tem 2 elétrons, aqui tem 2 e aqui tem 2. Se a gente contar, 2 com 2 dá 4, com 2 dá 6, com 2 dá 8. Então, S vai ser igual a 8, certo? E o U é o número de elétrons que não está participando de ligação nenhuma. No caso do carbono, a gente não tem nenhum elétron não participando de ligações. Todos os elétrons do carbono estão fazendo ligações covalentes. Então, U é igual a 0. Então, se nós fizermos essa conta, né, metade de 8 é 4. 4 menos 4, 0. Portanto, a carga formal do carbono é 0. Carbono não tem carga formal. Um exemplo de aplicaçãozinha da fórmula, por exemplo. Então, como ele fala para calcular, para dar a carga formal caso ela exista, então a gente não vai dar carga formal para o carbono, porque ela não existe, tá? Isso vai servir para todos os compostos que tem o CH3. Então, de um modo geral, sempre que o carbono estiver fazendo 4 ligações, a carga formal dele será 0. Entendeu? A carga formal do carbono, né, ela pode ser positiva ou negativa, caso se tenha um carbocátion ou um carbânio, mas esses termos a gente vai usar, a gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente começar a entrar em detalhes sobre reações químicas. Da mesma forma, acredito que eu também nem precise fazer carga formal de hidrogênio, né? Logicamente também vai ser 0, porque o hidrogênio está fazendo uma ligação só. Agora, vamos apagar aqui e vamos aplicar essa mesma formulazinha para o oxigênio e para o enxofre dessa molécula A. Então vamos lá, vou puxar uma setinha aqui para o oxigênio, para esse oxigênio aqui, e vamos fazer a fórmula. Agora eu vou pegar a fórmula de baixo, vou apagar essa de cima, trazer essa de baixo para cá para a gente substituir os termos aqui. Vamos lá. Bom, o oxigênio, né? O oxigênio, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 6 elétrons de valência, né? Só a gente olhar no grupo dele da tabela periódica. Quantos elétrons ele está compartilhando? Então, aqui no caso, ele tem 2 elétrons. Aqui ele também tem 2 elétrons. 2 com 2, 4 elétrons. 4 elétrons. E o U agora são quantos elétrons existem sem fazer ligações nenhuma? 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Então, também aqui tem 4 elétrons. Se nós fizermos a conta, metade de 4 é 2, né? Então, 6 menos 2 dá 4. 4 menos 4, 0. Então, esse oxigênio também tem carga formal 0. Então, se a gente for parar para pensar, né? Toda vez que aparecer um oxigênio em um composto orgânico e esse oxigênio estiver fazendo 2 ligações, a carga formal dele vai ser 0. Certo? E se ele estiver fazendo 3 ligações, aí a carga vai ser mais 1. Né? Se ele estiver fazendo uma ligação só, a carga é menos 1. Então, por isso que às vezes
o conceito de carga formal é uma coisa que a gente consegue determinar a carga formal daquele átomo de uma forma até empírica, assim, de você olhando para a molécula e meio que determinando a partir do número de ligações que aquele átomo está fazendo dentro da estrutura do composto orgânico. Se a gente agora fizer a mesma estratégia, também usando a formulazinha para o enxofre, vou ajeitar aqui a ligação para o enxofre, puxar certinho aqui para ele. Pronto. Então vamos lá. Vamos voltar aqui conforme estava antes. Aqui é Z, aqui é o S, aqui é o U. E aqui a gente vai colocar o resultado no final. Vamos lá. Vamos aplicar a formulazinha para o enxofre. O enxofre, quantos elétrons ele tem? Tabela periódica. Eu não lembro. Puxa vida, hein? O que eu faço? Se não lembra, tabela periódica. Mas, já vou te adiantando que são 6. Tem a tabela periódica por aqui. Tem na última aula só, né? Poxa, eu não queria abrir o slide da última aula. Beleza. Mas, caso vocês não se lembrem, é só olhar na tabela. Mas, já adiantando para vocês, é 6, tá? Quantos elétrons ele está fazendo ligação? Então, aqui tem 2. Com mais 2, 4. Aqui tem mais uma ligação aqui, então 5, 6. Tem outra ligação aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 elétrons. E quantos elétrons sem fazer ligação nenhuma? Não tem nenhum, é 0. Então se a gente calcular, metade de 12 é 6. 6 menos 6 dá 0. Menos 0, 0. Então o enxofre também fazendo aí, tendo a carga formal de 0, tá? Mais uma vez, então, o enxofre, quando ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações, significa que a carga formal dele é 0. Né? Bom, então, vamos lá. Cara, agora eu estou real em dúvida se eu acertei a fórmula. Eu tenho quase certeza que sim, mas por desgaste de consciência, sabe quando a gente está... Acho que tinha uma tabelinha em algum lugar aqui. Viu? Análise. Periodic table. Tá claro que tem. Ah, tá vendo? Ó, óbvio, né? Como é que eu não ia lembrar que o enxofre tá junto com o oxigênio, então também tem 6 elétrons. Nossa, por um milésimo de segundo deu um branco aqui. Falei, gente, será que eu tô fazendo certo? Mas tá, beleza, é isso mesmo. Foi mal aí. Às vezes a gente confunde e esquece algumas coisinhas. Então, tem a tabela periódica que tem para ajudar. Mas, bom, é óbvio, né? O enxofre tem que fazer 2 ligações para completar o octeto, né, Vinícius? Tudo bem, vamos dar continuidade. Bom, agora, como a gente já viu que esse oxigênio aqui, ele está fazendo 2 ligações, a carga formal dele é 0, se a gente botar esse mesmo princípio para esse oxigênio de cima e esse oxigênio de baixo, a gente vai chegar à conclusão que também a carga formal dos dois é 0, né? Porque são oxigênios que estão fazendo 2 ligações. Bom, se vocês ainda tiverem com dúvida e quiserem conferir, é rapidinho, a gente faz aqui a conta. Vamos pegar com esse oxigênio aqui de baixo. Lembrando que a conta desse de baixo é a mesma para de cima, né? Então, se a gente fizer, voltamos aqui, vamos botar Z, aqui vamos botar S e aqui vamos botar U. Vamos lá. Então, para esse oxigênio, o Z dele na tabela periódica é 6. Vou botar aqui de novo, cadê? É 6, cadê? Tabela periódica, aqui oxigênio, tá? No grupo 6, certo? Então aqui são 6 elétrons. 6 elétrons. O número de elétrons que está participando de ligações químicas, no caso do oxigênio, uma ligação química aqui, outra ligação química aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Portanto, 2 mais 2, 4. Então, são 4. E quanto elétrons que não estão participando de ligações nenhuma, são 2 pares, portanto 4 elétrons também. 6 menos 2 dá 4, 4 menos 4, 0. Carga formal 0. Né? E para finalizar, só fazendo aqui, para esse oxigênio de cá, nós temos também, de novo, 6 hidrogênios, que é o número de elétrons de valência. Agora, o número de ligações dele não é mais 4, vai ser só 2. Porque só existe uma ligação aqui. Então, são 2 elétrons. E o número de elétrons não ligantes agora aumenta. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora são 6.
Se a gente fizer a conta, 6 menos 1 dá 5, 5 menos 6 dá menos 1. Então está aí a carga formal do oxigênio. Ou seja, se o oxigênio estiver fazendo duas ligações, carga formal zero. Três ligações, carga formal mais 1. Uma ligação, carga formal menos 1. A mesma coisa para os demais átomos. Por exemplo, nitrogênio. O nitrogênio, fazendo três ligações, carga zero. Quatro ligações, mais 1. Duas ligações, menos 1. Enxofre, fazendo 5 ligações, 5 não, 6 ligações, fazendo 6 ligações, carga formal zero. Fazendo... Bom, a gente vai fazer a conta para esse outro aqui, né? A gente vai ver isso na prática. Vamos lá, vamos fazer para o enxofre aqui então. Já que a gente já entendeu para o oxigênio e para o carbono, né? Vamos fazer essa conta com o enxofre aqui, que aí vai ficar um pouco mais claro, né? Vou voltar para cá. Então, vamos lá. Se a gente for aplicar agora para a questão número 2, ou para a letra B, número de elétrons de valência do enxofre, 6. Número de elétrons participando de ligações, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Número de elétrons não compartilhados, fazendo nenhuma ligação, tem 2 aqui embaixo. Então, se a gente fizer as contas, 6 menos 3 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Então, aqui, o enxofre está com a carga formal de mais 1. Analogamente à questão da letra A, o oxigênio está com a carga formal menos 1. Né? Então, agora aqui é fácil a gente fazer a C e a D apenas dessa forma empírica que eu falei para vocês, sem usar fórmula. Então, esse oxigênio daqui, ele faz uma ligação só, então a carga formal dele é menos 1. Esse oxigênio aqui, ele faz uma ligação só, então, de novo, a carga dele é menos 1. Esse, como os oxigênios estão fazendo duas ligações, então a carga, tanto desse quanto esse, é zero. A mesma coisa para o enxofre, também é zero, porque ele está fazendo aqui as 6 ligações que ele tem que fazer. Para o lado de cá, mais uma vez, carbono e hidrogênio, carga formal zero, enxofre, carga formal zero, oxigênio de cima, carga formal zero, oxigênio de baixo, carga formal zero, e esse oxigênio aqui que só está fazendo uma ligação, como nós já vimos anteriormente, carga formal de menos 1. Beleza? Bem simples assim essas questões de carga formal. Bom, no segundo exercício, vamos lá, vamos abrir aqui. Escreva a estrutura de ressonância que resultaria na movimentação dos elétrons da maneira indicada pelas setas curvas. Então, está aqui esse composto, essa amina, né? Fazendo com essa movimentação de elétrons, a gente vai ter que fazer qual estrutura que vai ser formada aqui. Uma coisa que é interessante, que é muito útil na química orgânica, é a questão das setas. Isso é uma informação importante para vocês. Quando nós temos setas cheias, como por exemplo essa que eu vou colocar aqui para vocês, bem grandão aqui. Cadê? Vai. Por que não está desenhando? Opa, falhou. Volta. O Kendall deu um bugzinho aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Vamos ampliar aqui, beleza. Quando nós temos setas desse modelo aqui, gente, por que não quer desenhar setas? Por que meu Kendall está falhando com as setas? Deixa eu tentar outra seta para ver se vai. Essa aqui, por exemplo. Ah, essa foi, beleza. Então, por exemplo, quando a gente tem setas desse estilo aqui, que é uma seta que a gente chama de seta completa, digamos assim, né? Sempre vai indicar a movimentação de 2 elétrons, tá? É diferente dessa seta aqui. Dessa seta aqui, olha só. Essa seta aqui, ela só tem uma parte da cabeça, digamos assim, então a gente chama de meia seta. Então, como uma seta inteira na química orgânica é a movimentação de 2 elétrons, ou seja, a movimentação de uma ligação, e uma meia seta é uma movimentação de um elétron só. Isso aqui, a meia seta, é muito usada para reações radicalares, que
talvez a gente veja mais para frente, né? Que é a questão das reações radicalares. E quando nós temos seta desse sentido aqui, reta, sem ser curva, né? Aqui é seta curva, ó. Aqui é seta reta. Seta reta significa o direcionamento da reação. Geralmente, quando a gente desenha uma reação química, essa seta aqui vai indicar o percurso da reação. É o que vai diferenciar os reagentes dos produtos. E indica sempre o sentido, né? Uma reação única, os reagentes formando os produtos. Quando nós temos essa seta aqui, cadê? Essa seta aqui significa um equilíbrio, ou seja, tanto os reagentes quanto os produtos estão em equilíbrio naquele meio. Então não é uma reação completa, digamos assim. A gente tem espécies tanto dos produtos quanto dos reagentes. E quando nós temos setas como essa daqui, significa contribuintes de ressonância, tá? Então, sempre quando vocês verem várias estruturas com setas de duas cabeças, desse sentido assim, significa contribuintes de ressonância. Significa que aquelas espécies são contribuintes de ressonância, elas fazem parte de um híbrido de ressonância, tá? Elas são estruturas que complementam, que a soma daquelas estruturas resulta num híbrido de ressonância. E é essa seta de dois sentidos que nós vamos ver aqui nessa questão. Olha lá. Está um pouquinho borrado, mas é a mesma seta. Significa que a estrutura que nós vamos desenhar a partir dessa movimentação é um contribuinte de ressonância desse composto, certo? Então, se a gente fizer um movimento aqui, né? Deixa eu apagar essa seta aqui para a gente não confundir. Se a gente fizer um movimento aqui, esse par de elétrons, lembrando, seta completa, cheia, né? É um par de elétrons movimentando, né? Vai vir para essa ligação carbono-nitrogênio. Essa ligação dupla, esse par de elétrons, essa ligação dupla, vai se mover. Deixa eu trocar a orientação da seta que fica melhor. Vai para essa ligação entre este carbono e este carbono. E essa ligação dupla aqui vai se quebrar para formar uma ligação dupla entre esse carbono e esse outro carbono da carbonila. E mais uma vez, essa ligação dupla entre o carbono e o oxigênio vai se romper e o par de elétrons dessa ligação vai para o oxigênio, fazendo com que o oxigênio tenha uma carga formal de -1. E sempre que a gente fizer a movimentação de setas, a gente tem que se atentar a não deixar carbono com 5 ligações. Lembra que o carbono vai fazer apenas 4 ligações. Então, por exemplo, né, se a gente fizer o caminho aqui, deixa eu copiar essa molécula aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vou tirar, e eu já fazendo a setinha errada, né, de seta de contribuinte de ressonância, né? Cadê? Aqui. É essa seta aqui que a gente tem que usar. Vamos apagar as setinhas aqui. E vamos lá. Se a gente fizer, por exemplo, a primeira movimentação de par de elétrons, esse par de elétrons não ligante formando uma ligação dupla aqui. Se a gente tirar esse par de elétrons daqui e colocar a ligação dupla aqui, percebe que o carbono vai ficar agora com 5 ligações. O Kendall até corrige, né? É NH2. Ele não deixa... pronto. Agora ficou os dois notificados aqui com erro, né? Significa que tanto o carbono está com 5 ligações. Isso está errado, né? Por isso que a gente tem que fazer as movimentações sempre no sentido de deixar todos os átomos com um número de ligações que são coerentes para eles, né? Então, por isso, né, que o primeiro movimento é esse. Então, a gente vai ter que apagar essa ligação aqui. Com o segundo movimento de seta, a ligação dupla que estava aqui, ela vai passar aqui para cima. Então, vai ficar aqui. De novo, aqui, o carbono com 5 ligações. Lembrando que aqui tem um hidrogênio, tá, pessoal? Então, a gente tem que apagar essa outra aqui. O outro movimento é essa dupla vindo para cá. Então, a gente coloca aqui. E o último movimento é a ligação π entre carbono e oxigênio quebrando e o par de elétrons indo para o oxigênio,
que é o átomo mais eletronegativo. E ele até corrige aqui, né? Então, para a gente consertar, deixa eu só colocar o par de elétrons, cadê aqui? O par de elétrons veio para cá, né? Agora, para a gente consertar, deixa eu só apagar esse hidrogênio que o Kendroid sempre corrige. Para a gente consertar agora a questão das cargas formais. O nitrogênio está fazendo 4 ligações, né? Como o normal dele é fazer 3 ligações, com a carga formal 0, se ele está fazendo 4, é uma a mais do que ele deveria fazer, portanto, a carga formal dele é positiva. Botamos uma carga positiva aqui. A mesma coisa do oxigênio, ele costuma fazer 2 ligações para ter uma carga formal de 0. Como ele está fazendo uma ligação, ou seja, uma a menos do que ele costuma fazer, portanto, a carga formal dele é negativa. Tá lá. E agora a gente pode até apagar um par de elétrons aqui para não ficar redundante, né? Deixa eu só consertar para ficar melhor. Pronto, tá aqui. E aí, olha só que interessante, né? De um lado a gente tinha uma molécula neutra, agora a gente também tem uma molécula neutra, só que é uma molécula neutra com as cargas formais estabelecidas, ou seja, a parte positiva no nitrogênio e a parte negativa no carbono, no oxigênio. Então a gente continua com a molécula neutra, carga positiva e negativa, a soma total das cargas dá zero. Só que agora com as cargas formais expressas. Aqui as cargas formais de todos os átomos são zero, e aqui as cargas formais do nitrogênio passa a ser a mais 1 e do oxigênio menos 1. Então, essa seria a estrutura o contribuinte de ressonância, né, e a estrutura resposta para a questão. Contribuinte de ressonância dessa estrutura. Tem outros contribuintes? Bom, deixa eu ver se tem. Pode até. Não, acho que não tem, não. São esses dois mesmo. Não tem como a gente fazer um outro substituinte, não. Até tem, mas não vai ficar tão estável assim, né? Então, vou deixar esses dois mesmo. Então, vai ser essa a estrutura de ressonância. Partindo agora para a última questão, bem rapidinho. Mostre as setas curvas que converteriam A em B. Então, beleza, vai ser muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Vou dar um zoom aqui nesse de baixo, a gente vai usar esse desenho aqui. Pronto, muito melhor. Tá bom assim. A gente vai usar esse desenho. Eu queria colocar ele grande, mas no meio da tela. Deixa eu ver se eu consigo. Vem pra cá, mais um pouquinho. Só que aqui ficou grande até demais. Deixa eu diminuir um pouco. Assim tá bom. Bom, vamos lá. A gente tem que transformar a estrutura A, que é essa daqui, na estrutura B, a partir de movimentação de setas. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, para que o nitrogênio fique com a carga formal mais 1, nós já vimos na questão anterior que resta ele ficar com 4 ligações. Então, a gente pega esse par de elétrons aqui. Ô, caramba, vai bugar de novo, hein? Olha só. Esse Kendall tá com sacanagem comigo hoje. Eu acho que é essa seta aqui que tá dando problema. Deixa eu trocar para uma outra. Essa não tá. Então, a primeira movimentação é esse par de elétrons ligantes fazendo uma ligação dupla aqui. Consequentemente, como o carbono ele não pode fazer 5 ligações, essa ligação dupla aqui, ela vai passar para cá. Opa, deixa eu fazer essa seta um pouquinho mais fechada. Ela vai passar para cá, para esse outro carbono. E por que ele não passa para o nitrogênio ficar com uma carga negativa, para depois passar para a ligação carbono-nitrogênio do outro lado? Pode ser, a gente pode fazer esse desenho, seria um outro contribuinte de ressonância. Mas também é correto, nesse tipo de caso, a gente fazer a passagem direta da ligação dupla para o outro lado, tá? Isso aí também, a gente também pode fazer dessa forma, conforme eu estou fazendo aqui. A quebra dessa ligação π e passagem desse par de elétrons para a outra ligação carbono-nitrogênio. Novamente, né, como a gente não pode ter carbono com 5 ligações, a gente tem que fazer mais uma seta. Então, essa seta aqui, essa ligação dupla vai passar para... Tem que fazer um pouquinho mais fechado. Vai passar para cá. Para esse carbono e esse carbono. E, completando, para a gente chegar na estrutura final, esse par de elétrons vai vir para cá, da mesma forma que a gente fez na questão anterior. E aí, se vocês repararem, olha, a ligação dupla que está sendo formada aqui, está sendo representada aqui.
a ligação dupla que está sendo formada aqui está sendo representada aqui, a ligação dupla que está nessa posição está sendo representada aqui, e a carga formal negativa do oxigênio está sendo representada aqui. Portanto, a gente converteu a partir de setas da estrutura A em B. Beleza? Então, essa é a resolução das questões. Vamos voltar aqui para os slides e vamos agora começar com o assunto. Antes da gente começar propriamente dito com os assuntos, a gente tem que ver alguns conceitozinhos antes da gente chegar em forças intermoleculares. Eu vou relembrar para vocês a questão das ligações iônicas e covalentes, tá? Da aula passada. Então, recapitulando, as ligações iônicas, né, elas são formadas quando a gente tem uma diferença muito grande de eletronegatividade entre os dois átomos. Como é o caso, por exemplo, do fluoreto de lítio. O flúor é muito mais eletronegativo que o lítio. Logo, a ligação entre os dois será uma ligação iônica, que se dá pelo cátion de lítio e pelo ânion pelo ânion do flúor, que seria o fluoreto. Então, a interação eletrostática entre essas duas espécies forma a ligação iônica. Portanto, o fluoreto de lítio é um sal, né? Considerado um sal e não uma molécula, né? Já que uma molécula tem como uma das suas definições ter a maior parte das suas ligações formadas por ligações covalentes, que não é o caso do fluoreto de lítio. Por outro lado, as ligações covalentes elas vão se formar quando os dois átomos participantes ali têm uma eletronegatividade iguais ou próximas, né? Como é o caso da ligação carbono-carbono, da ligação cloro-cloro, como exemplo aqui embaixo. Cadê meu apontador a laser? Tá aqui. Como a ligação hidrogênio-hidrogênio, da molécula de hidrogênio, né? Então, quando a gente tem átomos de eletronegatividade próximas ou iguais, a gente tem uma ligação covalente. E aqui tem uma tabelinha de eletronegatividade para ajudar um pouco a gente a lembrar, né, de quais átomos são mais eletronegativos ou não. Mas, para ficar uma coisa mais natural da gente lembrar quais átomos são mais eletronegativos ou não, aqueles que estão mais próximos do flúor. Então, todos os halogênios são eletronegativos, oxigênio e enxofre, nitrogênio, né, são esses elementos que são mais eletronegativos do que o carbono, né? Eu não me lembro muito bem de cabeça se são exatamente todos os halogênios que são mais eletronegativos de carbono. Eu não tenho certeza. Não sei se o iodo tem. Eu acho que o iodo tem uma eletronegatividade bem próxima. Não tenho. Aqui não mostra, né? Mas, enfim, flúor, cloro e bromo são mais eletronegativos que o carbono. Isso é certo. Então, né? E quando nós temos, né, um caso um pouco meio termo da ligação iônica covalente. E quando a gente tem dois átomos em que a eletronegatividade deles é diferente, mas não é tão grande assim a ponto de ser uma ligação iônica. Por exemplo, a molécula do HCl, né, cloreto de hidrogênio. O hidrogênio e o cloro têm eletronegatividades bastante distintas, mas não é tão distinto a ponto de ser uma ligação iônica. Se a gente vê aqui, o hidrogênio tem uma eletronegatividade de 2,1 e o cloro de 3. Então, não é uma diferença tão grande assim quanto o flúor e lítio, por exemplo. Então, nós temos um conceito, né, que são as ligações covalentes polares. Que acontece exatamente isso, né? Aqui, o textinho dos sólogos, né? Se existem diferenças de eletronegatividade entre dois átomos ligados, e essas diferenças não são grandes, os elétrons não são compartilhados igualmente entre eles, o que resulta, então, em uma ligação covalente polar, né? E aí a gente representa o polo, digamos assim, tem algumas maneiras de representar. Uma delas é essa daqui, quando a gente coloca a estrutura da molécula do HCl representando todos os elétrons que estão envolvidos aqui nesse sistema, né? A estrutura da representação de Lewis. A gente pode representar com delta mais e delta menos na parte mais positiva, né? No caso, o hidrogênio é a parte mais negativa do cloro. Como o cloro é mais eletronegativo e como a definição de eletronegatividade é a capacidade que um elemento tem de atrair os elétrons que ele está compartilhando em uma ligação covalente, e como o elétron é uma partícula, né, subatômica com carga negativa, então
átomos eletronegativos, eles tendem a ter uma carga parcial negativa. E é isso que esse símbolozinho representa. Esse delta menos simboliza uma carga parcial. No caso, delta menos carga parcial negativa e delta mais uma carga parcial positiva. Uma outra maneira da gente representar é a partir dessa seta, onde a gente tem uma cruz, né, no comecinho dela e uma seta. Essa cruz, digamos assim, esse sinal de mais, né, vai estar sempre em direção ao átomo com a carga parcial positiva. E a direção da seta vai estar apontando para o átomo mais eletronegativo. Outra representação que vocês podem encontrar muito em livro é por meio de mapa eletrostático. Então, né, nesse mapa aqui, por exemplo, né, a parte azul é a parte mais positiva, a parte vermelha é a parte mais negativa, e quando você tem um maior volume, digamos assim, significa uma maior densidade de elétrons, uma deslocação da nuvem eletrônica em direção ao átomo eletronegativo. Então, também existe essa possibilidade de representações que é vista muito em livros, por exemplo. Né? E aí nós temos um conceito chamado de momento dipolo. Então, qual que é a definição do momento dipolo? Né? Vou ler aqui para vocês. O momento dipolo é uma propriedade física que pode ser medida experimentalmente. E ele é definido como produto da magnitude da carga em unidades eletrostáticas de carga, UEC. UEC significa unidades eletrostáticas de carga, pela distância que separa as cargas em centímetros. Então, UEC vezes centímetros se dá o μ, né, que é essa letra grega aqui, que simboliza o momento dipolo. O momento dipolo ele vai aparecer para todas as moléculas que possuem uma diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão sendo ligados ali. Né? Na verdade, tem algumas exceções, mas para moléculas mais simples, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Né? Quando você tem, no caso do HCl, né, quando você tem um hidrogênio e um cloro, e o cloro é muito mais, não é muito mais, mas é mais eletronegativo do que o hidrogênio, você gera ali um momento dipolo. Tá? E é uma medida experimental, você tem como fazer experimentos para medir isso. Né? Essas cargas elas são normalmente na ordem de 10 a menos 10 UEC, e as distâncias são na ordem de 10 menos 8, portanto, o momento dipolo ele fica aí na ordem de 10 a menos 18, então repare que é uma unidade de medida bem pequena. Né? Por conveniência, né, toda vez que a gente tem uma unidade de carga, uma unidade eletrostática de carga vezes uma unidade de comprimento, a gente pode definir isso como Debye, que é simbolizado pela letra D. Inclusive, Debye é o nome de um físico que, se eu não me engano, ele foi prêmio Nobel de Física, com certeza. E as unidades do SI, do Debye, é Coulomb por metro. Se a gente pegar a unidade padrão para carga é Coulomb, para distância é metro, então Coulomb por metro. Né? Então, um Debye é igual a 3,336 vezes 10 a menos 30 Coulomb metro. Seria essa as unidades do Debye no SI. Bom, então, e aí que eu estava falando antes, né? Qualquer molécula diatômica na qual os dois átomos são diferentes vai possuir necessariamente um momento dipolo. HCl tem um momento dipolo. São dois átomos diferentes ali. Agora, em geral, uma molécula com momento dipolo é uma molécula polar. Beleza? Uma molécula que tem um momento dipolo, ela é uma molécula polar. Né? Mas mais para frente a gente vai ver que tem que tomar muito cuidado em definir na diferença entre uma ligação covalente polar e uma molécula polar. Existe essa diferença. A questão de polaridade tem muito a ver com o momento dipolo. Se a molécula ela possui um momento dipolo, logo ela pode ser considerada polar. Se a gente pegar, por exemplo, o HCl mesmo que a gente estava vendo, né? A gente tem um momento dipolo de 1,08. O HF tem 1,83. O HF tem um momento dipolo maior do que o HCl, simplesmente porque o fluoreto de hidrogênio, né, o flúor, no caso, é mais eletronegativo do que o cloro. Portanto, é normal que o momento dipolo dele seja maior. Da mesma forma, como o bromo é menos eletronegativo do que o cloro, né, logo o momento dipolo dele é menor do que o cloreto de hidrogênio. No caso
né? O brometo de hidrogênio tem um momento de polo de 0,8, enquanto o cloreto de hidrogênio vai ter um momento de polo de 1,08. Mas existem, né, como é o caso do BF3 ou então o CO2, que são moléculas de dois átomos diferentes, boro e flúor, ou carbono e oxigênio, mas que o momento de polo é zero. Então percebe que aqui você tem uma ligação covalente polar, mas você tem uma molécula, digamos, apolar, né, ou pouco polar, um termo que muita gente gosta mais de usar. Mesmo você tendo ligações covalentes polares. Percebe que tem uma diferença nesse sentido, né? Então, ter ligações covalentes polares não significa que a molécula necessariamente será polar ou terá um momento de polo. Um outro exemplo é o tetracloreto de carbono. A ligação carbono-cloro, né, é uma ligação covalente polar. Existe uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o cloro, mas o momento de polo dele é zero. Por quê? Porque se a gente for pegar os ângulos da ligação carbono-cloro e as forças que estão sendo aplicadas aqui, lembrando que o momento de polo, pessoal, é como se fosse um vetor. Eu não sei se vocês já viram e já estudaram vetores, né? Mas, ou se já viram a questão de soma de vetores, se você tem dois vetores, um apontando para um lado e outro apontando para o outro, a força resultante ali é zero, entendeu? É mais ou menos o que acontece aqui. Por que o momento de polo é zero? Porque todos os vetores estão apontando para direções opostas. Então, esse vetor de K, dessa ligação carbono-cloro, ele se cancela com esse vetor de K, a mesma coisa que o vetor de cima se cancela com o de baixo. Então, a gente tem um momento de polo zero. Agora, se a gente pega uma molécula igual o cloroformo, por exemplo, ó, a molécula de cloroformo tem um momento de polo líquido de 1,87 dBi. Uma vez que o carbono e o hidrogênio têm eletronegatividade aproximadamente iguais, carbono e hidrogênio, né? A contribuição das três ligações de CH para o dipolo resultante é desprezível. Tá? Entretanto, a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o cloro é grande. O cloro é bem mais eletronegativo que o carbono, né? Então, a ligação carbono-cloro é altamente polar, né? E contribui majoritariamente para o momento de polo. Então, aqui nós temos, né, que o vetor, né, ele vai estar apontado com a maior intensidade, digamos assim, em direção da ligação carbono-cloro. Por isso que nessa molécula, a diferença do cloroformo, ele tem sim um momento de polo. Ao contrário do tetracloreto de carbono, em que todas as quatro ligações carbono-cloro, os vetores se cancelam, né? E aqui está a representação do mapa eletrostático do cloroformo. Só para lembrar vocês, a parte vermelha é a parte ricas em elétron, né? A parte que está mais com átomo eletronegativo, onde tem mais elétrons, e a parte em azul é a parte mais eletropositiva, onde está a carga positiva, né? Carga parcial positiva. Então, então eu sugiro para vocês um exercício aqui, tá? E aí, se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar resolver essa questão, e depois que resolverem voltar, pode fazer. Vou dar esse tempo agora, tá? Beleza. Mas, caso vocês queiram ficar e ver a resolução, então vamos fazer a resolução disso aqui. O dióxido de enxofre, SO2, tem um momento de polo, Mi, momento de polo, de 1,63 dBi. Por outro lado, o dióxido de carbono, CO2, não tem momento de polo. O que esses fatos indicam sobre a geometria de ambos os compostos? Bom, se a gente olhar o SO2 para o CO2, a única coisa que muda aqui é o enxofre e o carbono, né? E aqui nós temos, de novo, né, dois compostos que têm ligações iônicas, que têm ligações covalentes polares, né? Só que uma molécula é polar e a outra não. Por quê? E aí que está a explicação. Vamos primeiro para a molécula de CO2. Está aqui. A molécula de CO2, pessoal, ela tem uma geometria linear, né? Então, tanto essa ligação carbono-oxigênio, ela tem um vetor do momento de polo para um lado, com a mesma intensidade do vetor
do momento de polo dessa ligação carbono-oxigênio, por conta da geometria linear do dióxido de carbono. Por isso, esse vetor cancela com esse vetor e o momento de polo total, o momento de polo resultante da soma vetorial desses dois aqui vai ser zero. Então, essa molécula é apolar por conta disso, mesmo tendo ligações covalentes polares. Agora, no caso do SO2, a situação muda um pouco por conta disso daqui. O enxofre tem um par de elétrons não ligantes. Isso faz toda a diferença, tanto na geometria quanto no momento de polo. Na questão da geometria, esse par de não ligantes, pela teoria de repulsão eletrônica dos elétrons, né? Repulsão eletrônica dos elétrons de valência, talvez o nome da teoria, acho que sim. Por essa teoria de repulsão eletrônica, né? Esse par de elétrons com os elétrons das ligações tendem a se afastar por uma angulação. Então, essa molécula tende a ser angular por conta desses elétrons não ligantes, né? E por conta disso, a gente tem um momento de polo que acaba sendo gerado por conta desses par de elétrons não ligantes, e tem também o momento de polo resultante das ligações entre o enxofre e o oxigênio, né? Então, por conta do par de elétrons não ligantes e por conta da geometria angular do enxofre, se nós somarmos o momento de polo resultante desse vetor e desse vetor, nós teremos um momento de polo total ou um momento de polo resultante com um valor de 1,63 debye. Então, por conta dos pares de elétrons não ligantes no enxofre e por conta da sua geometria angular, mesmo tendo dois átomos de oxigênio puxando com a mesma força, digamos assim, a questão do momento de polo, mesmo assim você vai ter um momento de polo pela presença desses pares de elétrons não ligantes, que faz toda a diferença nesse exemplo aqui, tá? Então, é isso que seria a questão dessa diferença entre o dióxido de enxofre e o carbono. Simplesmente por conta do par de elétrons ligantes do enxofre que causa uma mudança na geometria e, por consequência, causa um aumento de intensidade ou então um Mi resultante, né, um momento de polo resultante diferente de zero. Uma vez que o par de elétrons não compartilhado, né, não tem outro átomo ligado a ele, e aí contribuindo a resposta do slide anterior, né, uma vez que o par de elétrons não compartilhado ele não tem um outro átomo ligado a ele para neutralizar parcialmente sua carga negativa, um par de elétrons não compartilhados contribui com um grande momento de polo direcionado para fora do átomo central. É mais uma explicação do porquê que o dióxido de enxofre tem momentos de polo e o dióxido de carbono não tem, né? E aí, se a gente pegar, por exemplo, a molécula da água, a gente tem dois pares de elétrons não ligantes no oxigênio. E cada um deles tem um momento de polo, e isso vai gerar um momento de polo resultante. No caso do nitrogênio, a gente tem um par de elétrons não ligantes, que também vai gerar um momento de polo resultante. Se a gente for ver a constante de elétrica da água, é maior do que a constante de elétrica da amônia, né? Isso é também explicado, além da geometria da água, né? É explicado muito por conta dos pares de elétrons não ligantes do oxigênio. Tá? Então, essa que é a relação entre pares de elétrons não ligantes, ou pares de elétrons não compartilhados, né? Com o momento de polo e com a polaridade. Então, nesse exemplo, né, que eu estou mostrando para vocês, por conta desses fatores e por conta do momento de polo, a água é mais polar do que a amônia, certo? Bom, os isômeros cis e trans dos alquenos têm diferentes propriedades físicas. Eles têm diferentes pontos de fusão e diferentes pontos de ebulição, e geralmente os isômeros cis e trans diferem marcadamente na magnitude dos seus momentos de polo. Entendo aqui magnitude como intensidade mesmo, né? como maior valor de momento de polo, maior valor de Mi. Então aqui tem uma tabelinha com alguns compostos cis e trans, alguns isômeros cis e trans de alquenos, clorados e bromados. E olha só que interessante. Se nós observarmos os isômeros cis, tanto o cis 1,2 de cloretano quanto o cis 1,2 de brometano, o momento de polo deles não é zero. Um é 1,9, outro é 1,35. Mas no trans,
nos dois isômeros trans, o momento de dipolo passa a ser zero. A gente vai entender isso. Por que, que os isômeros cis têm um momento de dipolo elevado, enquanto os isômeros trans têm um momento de dipolo igual a zero? Qual que é a resposta dessa pergunta? Né? A resposta dessa pergunta também tem a ver com a questão da soma vetorial dos momentos de dipolo. Basicamente, as respostas para o momento de dipolo é soma vetorial. Então, se examinarmos os momentos de dipolo resultante dos momentos de ligação, nós vemos que no trans, tá aqui o trans, os momentos de ligação se cancelam. Olha só, com a mesma força ou a mesma intensidade que existe um momento de dipolo entre essa ligação carbono e cloro, existe uma mesma no mesmo sentido do outro lado. Então, é essa força que se cancela com essa. Por isso que no caso de isômeros trans, compostos halogenados, alquenos halogenados, trans, o momento de dipolo vai ser zero. Porque você tem a mesma força aqui para ambos os lados, que se cancela. Agora, quando a gente passa para o isômero cis, né, aqui já é um pouco diferente. Nós temos a soma vetorial dessa ligação com essa ligação, e aqui sim a gente vai ter um momento resultante, que no caso vai ser de 1,9. É bem elevado, né? Comparado a alguns outros compostos de halogenados. A gente viu que o bromo é menos, né? O bromo é 1,35, né? Tem muito a ver por conta da eletronegatividade do bromo em relação ao cloro também. Então, a resposta é exatamente essa. Por conta de você ter uma soma resultante e por você não ter a mesma força aplicada de um lado ou do outro, aqui, a mesma força aplicada aqui não é aqui. Não é a força de ligação carbono-hidrogênio, né? Diferente do trans, por exemplo. Então, por isso que você tem um momento de dipolo em um e não em outro. Tudo isso, pessoal, é nada mais nada menos do que soma vetorial, soma de vetores. Agora a gente vai falar um pouco sobre pontos de fusão e pontos de ebulição. Repara que a gente está falando dessas teorias e agora a gente vai começar a adentrar na questão das forças intermoleculares, né? Que vai ser a parte mais final da aula, né? E para isso, antes de a gente iniciar das forças intermoleculares, a gente vai falar de ponto de fusão e ponto de ebulição, porque tem tudo a ver. Então, a gente tem uma tabela aqui com alguns compostos orgânicos, as estruturas dele, ponto de fusão, né, MP, ponto de fusão, melt point, e ponto de ebulição, A1 até M. Tá? O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual existe um equilíbrio entre o estado cristalino, bem ordenado, e o estado líquido mais aleatório. Em outras palavras, é a temperatura na qual tem uma mudança de fase de líquido para sólido ou de sólido para líquido. Se a gente pegar a água vira gelo a 0 graus Celsius. E a mesma coisa, o gelo derrete a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio entre esses estados. E essa temperatura é chamada de ponto de fusão. Tá? O ponto de ebulição de um líquido é a temperatura na qual a pressão do vapor do líquido se iguala à pressão de atmosfera acima dele. Em outras palavras, o ponto de fusão é a temperatura que um líquido passa para estado gasoso, onde há uma mudança de estado físico de líquido para gás, ou de gás para líquido. No caso, quando é de gás para líquido, a gente chama de condensação, não de ebulição. Então, geralmente, a ebulição a gente fala mais para passagem de líquido para gás. Né? Fazendo mais uma vez o nosso exemplo com a água começa a ferver, começa a entrar em ebulição, né, digamos assim, a 100 graus Celsius. Então, em 100 graus Celsius, você tem um equilíbrio entre a água na fase líquida e a água na fase gasosa. Beleza? Então, aqui a gente tem alguns pontos de fusão e ebulição de alguns compostos orgânicos. O que é interessante para isso? Bom, a gente consegue determinar propriedades físicas de compostos, se ele é líquido ou se ele pontos de fusão e ebulição são propriedades físicas, né? Mas características de alguns compostos sabendo ponto de fusão e ebulição. Vamos supor, por exemplo, que você nunca viu. Vamos pegar um aqui. Vamos supor, por exemplo, que você nunca viu metano na vida. Você não conhece o que é metano, você nunca viu. Aí você vê aqui que o ponto de fusão dele é menos 186. Ou seja,
ele passa do líquido para o sólido, ou do sólido, vamos botar, né, melhor dizendo, do sólido para o líquido, ele passa do sólido para o líquido a menos 186. Vou falar assim. Se a gente está na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, não, então ele não pode ser nem sólido nem líquido. Tá? Então, se a gente pegar o ponto de ebulição desse composto, é menos 168, então mais baixo ainda. Então, se você nunca viu metano na vida, com as informações do que é ponto de fusão e ponto de ebulição e vendo os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição, logo você entende que o metano é um gás. E só pode ser um gás. Né? Se a gente pegar dos três estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. E aí sim você pode falar aí para alguns compostos. Se a gente pegar, por exemplo, vamos ver aqui um outro acetaldeído. Bom, acetaldeído. O acetaldeído não é muito bom, não, porque a temperatura de ebulição dele é 20 graus Celsius. Então, dependendo da cidade, se for uma cidade mais fria, ele vai estar líquido. Se for uma cidade mais quente, vai estar gás. Depende muito do dia também, né? Mas, de um modo geral, é mais ou menos isso. Mas a gente pegar, por exemplo, o acetato de etila, né? O ponto de ebulição dele é 77. Então, logo, o acetato de etila, já que o ponto de ebulição dele é maior do que a temperatura ambiente, e o ponto de fusão dele é menor do que a temperatura ambiente, então ele só pode ser líquido. Então, é uma maneira da gente ver uma característica do composto, caso a gente nunca tenha visto ele. Né? E aqui a gente vai começar a falar das forças intermoleculares. Tá? E a primeira delas vai ser, que eu vou falar para vocês, vai ser a força íon-íon. Eu vou destacar para vocês esse composto aqui, que é o acetato de sódio. O acetato de sódio está nessa tabela aqui, não sei se vocês repararam, está em algum lugar aqui, ó, acetato de sódio, sódio acetate, está aqui. Então, o ponto de fusão dele é de 324 graus Celsius. O que significa isso? Que você precisa de 324 graus Celsius para você fazer o sólido acetato de sódio virar o líquido acetato de sódio, ou ter um equilíbrio dos dois. Né? O que isso diz para a gente em termos de força intermolecular? Forças intermoleculares significa força entre moléculas. Forças entre as moléculas de acetato de sódio. Várias moléculas de acetato de sódio. Ou melhor dizendo, né, como o acetato de sódio a gente tem uma ligação iônica, né, entre a parte do acetato e a parte do íon sódio, a gente tem, por exemplo, uma representação como fosse essa daqui, onde os íons sódio em azul. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar melhor, porque está um pouquinho claro aqui para mim, não sei se vocês estão vendo bem, mas tem bolinhas azuis que representam sódio e bolinhas maiores aqui, meio alaranjadas, que representam acetato. Então, temos aqui o acetato de sódio. Como nós temos uma ligação iônica nessa molécula, né, nós temos a chamada forças íon-íon. Para romper essa força, né, que seria entre ânions acetato e cátion sódio presentes nessa estrutura cristalina, você precisa de uma energia muito grande. Por isso que o ponto de fusão dele é muito alto, de 324. Então, as forças íon-íon é o tipo de força intermolecular mais forte que tem. Porque se ele está lidando com interações eletrostáticas, que é uma interação muito forte. Então, você precisa de uma temperatura, uma energia muito grande para você romper aquilo. E a energia, estou falando de temperatura. E o negócio é tão interessante que se você aquecer demais o acetato de sódio, ele não entra em ebulição. Ele decompõe. Esse deck aqui é de decomposição. O que significa decomposição? A decomposição são reações químicas catalisadas pelo calor. Tá? Então, olha só. Se você aquecer demais o acetato de sódio, é mais provável que ele faça reações químicas e se transforme em outras coisas, ou seja, se decompõe, do que ele virar gás. Então, sim, de tão forte essas ligações íon-íon elas são,
Para você separar uma molécula de acetato de sódio da outra a ponto de eles virarem gás, não dá. Eles se transformam em outras coisas antes. Seguindo, né, a questão das forças intermoleculares, né, além da força íon-íon, nós temos as forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, que já é um tipo das interações chamadas de interações ou forças intermoleculares de Van der Waals. Tá? Inclusive, uma das mais comuns. Eu acho que, junto com a dispersão de London, talvez a força de dipolo-dipolo seja uma das mais comuns também. E qual que é a ideia dessa força intermolecular, né? Por isso que a gente viu o momento de polo anteriormente. Vai ser muito, muito útil para a gente entender esse tipo de interação. Então, no estado líquido ou sólido, as atrações de polo e dipolo fazem com que as moléculas se orientem de tal forma que a extremidade positiva de uma molécula seja direcionada no sentido da extremidade negativa da outra. Lembra daqueles pontos da aula passada que a gente viu, em que cargas opostas se atraem. Então, se a gente pegar moléculas que possuem momentos de polo, que possuem moléculas polares, moléculas em que os momentos de polo são diferentes de zero, lembra daqueles primeiros slides lá? Nós temos como, por exemplo, a acetona. Está aqui a molécula da acetona. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono, então nós temos um momento de polo para essa direção aqui, a carga negativa do carbono, né? A carga negativa no oxigênio. A acetona, o ponto de fusão dela é menos 95 e o ponto de ebulição dela é 56 graus Celsius. Logo, na temperatura ambiente, a acetona é um líquido, certo? Repare que você precisa, na verdade, você precisa não nem de tanta energia assim para fazer que a acetona vire um gás. 56 graus Celsius é uma temperatura até razoavelmente baixa assim, para você evaporar um composto, né? Então, isso leva a nos dizer que essa força intermolecular de polo e dipolo não é tão forte assim quanto as forças íon-íon, né? E essas forças de polo e dipolo, elas só vão acontecer em moléculas polares, né? Então, no cloroforme, no cloroforme vai acontecer. No tetracloreto de carbono, não vai. No dióxido de enxofre, vai acontecer. No dióxido de carbono, não vai. É mais ou menos nesse sentido. Tá? E aí, dentro ainda das forças chamadas de forças intermoleculares de Van der Waals ou interações de Van der Waals, nós temos as forças de dispersões e vocês também podem encontrar em livros como forças de London. Eu aprendi como os dois termos. Eu não sei se forças de London ainda está sendo usado, né? Mas existem alguns livros mais antigos. O Solons, por exemplo, que eu uso, ele fala que pode ser chamado de força de London também. A força de London, ou essa força de dispersão, ela é um pouquinho mais difícil de entender, tá? Por isso que eu até trouxe um textinho um pouco maior para ler com vocês e tentar explicar para vocês passo a passo como que acontece as forças de dispersão. Então, assim, vamos lá. Podemos visualizar a origem dessas forças da seguinte maneira. Vou até beber um gole d'água. Então, podemos visualizar a origem dessas forças da seguinte maneira. A distribuição média de carga em uma molécula apolar, como o metano, em um determinado espaço de tempo, é uniforme. Uniforme em qual sentido? Aqui ele está falando que as cargas do metano, você não tem densidade de cargas mais negativas ou mais positivas. Aquela densidade de carga do metano está sendo distribuída igualmente por toda a molécula, certo? Então, beleza. Metano está ali, está uniforme. Entretanto, em um dado instante qualquer, uma vez que os elétrons se movem, lembram que os elétrons sempre vão estar se movendo, eles não vão estar nunca parados, tá? Não assim, para a gente aqui nunca vai estar parado, vai estar sempre em movimento, partículas sempre em movimento. Então, uma vez que os elétrons se movem, os elétrons e, consequentemente, a carga podem não estar uniformemente distribuídos. Os elétrons podem, em um determinado instante,
estar ligeiramente concentrada em uma parte da molécula, e como consequência ocorrerá um pequeno dipolo temporário. Esse dipolo temporário em uma molécula pode induzir dipolos opostos atrativos nas moléculas vizinhas. Eu vou tentar explicar isso de uma seguinte forma. O metano, né? Se a gente for parar para pensar, o metano, aqui ele fala como molécula polar, eu vou usar esse termo apolar, tá? Ele é uma molécula polar. Então ele não vai ter ligação íon-íon, porque não tem íon envolvido, e ele não vai ter ligação, interação intermolecular de polo e dipolo, porque o momento de polo dele é zero, tá? Ele não vai ter isso. Então, o que, que vai manter aquelas moléculas unidas? Essa é que é a pergunta. O que, que vai manter aquelas moléculas próximas o suficientes? Por que, que o metano existe como um gás ou como um líquido? Por quê? Qual que é a explicação disso? A explicação disso é exatamente essa: as forças de dispersão. É porque existem determinados momentos em que o metano ganha um dipolo no instante. Um dipolo bem rapidinho, bem pouquinho ali. Um dipolo ligeiro. Ou como ele fala aqui, um dipolo temporário. E quando se forma esse dipolo temporário, a parte positiva atrai a parte negativa e vice-versa. E aí você tem a atração entre essas duas moléculas e aí surge as forças de dispersão. É como se o metano fosse essas bolinhas azuis aqui, e em determinados momentos muito rapidinhos, uma densidade de carga negativa vai para um lado e uma densidade de carga positiva vai para o outro. E aí você tem a interação de um composto com outro. É uma maneira que você tem de explicar como que as moléculas apolares, que não têm esses outros tipos de interações intermoleculares que nós vamos ver aqui, como que essas moléculas vão se manter unidas ali no estado sólido ou no estado líquido, né? Se a gente pegar o hexano, por exemplo, o hexano é um líquido. O hexano são 6 átomos de carbono, né? C6H12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma molécula de carbono, C6. É H12? Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O hexano é um líquido. São 6 átomos de carbono. E é uma molécula polar. É um hidrocarboneto, tá? Nossa, eu tô esquecendo as coisas fáceis. Hoje eu esqueci o enxofre no primeiro slide. Agora eu tô esquecendo a fórmula molecular do hexano. Enfim, cara, acontece. O hexano é apolar. Então, como é que você explica as moléculas do hexano estarem próximas o suficientes ali para ele estarem em um estado líquido? A explicação são forças de dispersão, né? São esses dipolos temporários que vão surgir e vão permitir a aproximação dessas moléculas, né? Então, assim, dois fatores são importantes também para determinar a intensidade das forças de dispersão. O primeiro fator é a polarizabilidade relativa dos elétrons nos átomos envolvidos e a área superficial relativa das moléculas envolvidas. Vamos começar por essa palavrinha complicada aí, polarizabilidade. A polarizabilidade, se a gente fosse definir, é a capacidade assim, de um átomo tem de ter a sua nuvem eletrônica deformada, a partir de um campo elétrico. Vamos dizer, acho que a definição mais correta é capaz de ser isso. É a capacidade que um átomo tem de ter sua nuvem eletrônica deformada a partir da interação com o campo elétrico. Ou a capacidade de se tornar polar, né? Polarizabilidade de se tornar polar, né? Vamos pegar o exemplo dessas duas moléculas aqui. Essa daqui é o tetafluoreto de carbono, o CF4, e esse aqui é o tetraiodeto de carbono, o CI4. Se a gente for pegar o raio covalente, ou seja, o raio dessa bolinha aqui, essa bolinha aqui é o flúor, tá, pessoal? O raio do flúor aqui, o raio covalente do flúor é 0,064 nanômetros. E o raio covalente do iodo aqui é 0,133 nanômetros. Ou seja, o iodo é maior do que o flúor. Se o iodo é maior do que o flúor, logo a nuvem eletrônica do iodo é maior do que a nuvem eletrônica do flúor.
Por outro lado, o flúor é mais eletronegativo do que o iodo, portanto, os elétrons estão mais próximos, o raio é menor. Acho que faz sentido, né, essa afirmação, né? Por conta disso, como o iodo é muito grande e sua nuvem eletrônica é maior do que o flúor, o iodo é mais polarizabilizável, digamos assim, do que o flúor. Ou seja, tem uma polarizabilidade maior. É mais fácil você deformar a nuvem eletrônica do iodo, simplesmente porque ele tem um raio covalente maior do que o flúor. Porque os elétrons estão mais. Os elétrons estão mais. A nuvem eletrônica é mais flexível, mais polarizabilizada. É a palavra certa. Se deforma com mais facilidade. Vamos botar essa expressão. E isso é um fator para você aumentar a força de London, a dispersão de London. Então, se a gente pegar que aqui, no caso do tetraedro de carbono, você tem mais dispersão de London do que mais força de dispersão do que aqui, e isso corrobora se a gente olhar o ponto de fusão. Você precisa de muito mais energia para transformar o iodeto, o tetraiodeto de carbono, para você mudar o estado físico do tetraiodeto de carbono, né? No caso, o tetraiodeto de carbono é um sólido, né? Então você precisa de uma temperatura de 171 graus Celsius para levar ele para líquido. Enquanto para o tetrafluoreto de carbono, a temperatura de fusão dele é negativa. Então daí você vê o quanto a questão do raio covalente, dessa questão da polarizabilidade, ela pode influenciar nas propriedades físico-químicas, influencia nas interações intermoleculares, nas forças intermoleculares e, consequentemente, no ponto de fusão e ebulição dos compostos. Da mesma forma, o segundo fator, que é a área superficial, também é muito importante. Se a gente for pegar pela distância da ligação aqui, a distância de ligação carbono e flúor aqui está por volta de 1,32 angstrom. Aqui a distância de ligação é bem maior, dá até para ver que visualmente mesmo que é um pouco maior, é 2,12 angstrom. A gente não tem aqui os valores de área superficial, mas levando em consideração o que a gente falou aqui, dá para a gente perceber que a área da superfície do tetraiodeto de carbono é maior do que a área superficial do tetrafluoreto de carbono. Logo, é mais um fator para que as forças de dispersão no tetraiodeto de carbono sejam mais intensas do que as forças de dispersão no tetrafluoreto de carbono. Então, são esses dois fatores principais, a polarizabilidade e também a área superficial. Um outro exemplo, se a gente pegar o neopentano, e aqui eu não troquei, mas esse aqui é o pentano, tá? Neopentano e pentano. O neopentano tem um ponto de fusão de menos 16,4. O tetraiodeto o pentano tem ponto de fusão de menos 0,129. Vou trocar isso de uma vez, gente. Ficou. Por que eu esqueci de botar isso aqui? Vamos lá. Pentano. Pentano. Ficou até pequenininho. Eu acho que está sobrescrito. Está sobrescrito. Pronto. Deixa eu consertar daí. Vamos lá. O pentano tem um ponto de fusão de menos 129 e o neopentano tem um ponto de fusão de menos 16. O neopentano tem um ponto... Os dois são líquidos, tá? O neopentano tem um ponto de ebulição de 9,5. Quer dizer, dois são líquidos, né? Com ponto de ebulição de 9,5, o neopentano pode ser líquido, é um gás. O pentano tem um ponto de fusão e ponto de ebulição de 36. Então, basta aquecer um pouquinho que o pentano vira gás. Então, mas mesmo assim, você precisa de uma energia muito menor para você separar as moléculas de neopentano do que você precisa de energia para separar as moléculas de pentano. Isso aqui é um clássico exemplo de área superficial. Aqui a gente não tem polarizabilidade envolvida, porque todos os átomos são carbonos e hidrogênios nas duas moléculas. Mas o pentano, ele tem uma... Deixa eu botar de novo o marca-texto. Ele tem uma área superficial maior do que o neopentano, que tem uma área superficial pequenininha, né? Aqui você tem uma superfície maior. A molécula é linear. Aqui a molécula é mais juntinha. Como consequência, você precisa de mais energia para poder passar essas moléculas do estado líquido para o estado gasoso, para você distanciar essas moléculas, do que essa daqui.
é mais um exemplo de como as forças de dispersões ou forças de London ou dispersão de London, dependendo da nomenclatura, né? É mais um exemplo de como elas são afetadas pela área superficial relativa, né? Agora vamos para um outro tipo de força intermolecular super importante, que são as ligações de hidrogênio, tá? As ligações de hidrogênio, elas ocorrem entre os átomos de hidrogênio ligados a átomos pequenos e muito eletronegativos, oxigênio, nitrogênio e flúor. Na minha época o pessoal falava FON, hidrogênio ligado ao FON, né? FON, FON. E os pares de elétrons não ligantes em outros átomos eletronegativos. Então a ligação de hidrogênio só vai acontecer entre hidrogênio que está ligado a isso aqui com compostos ou com átomos eletronegativos. São mais fracas do que as ligações covalentes comuns, mas são muito mais fortes do que as demais interações que vimos até aqui. Faltou um Szinho aqui também. Por exemplo, se a gente pegar a água é um típico exemplo clássico em que nós temos as ligações de hidrogênio. De novo, é o hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo pequeno, como oxigênio, nitrogênio ou F, um hidrogênio ligado ao FON, né, a um dos átomos do FON, com um oxigênio ou com um átomo eletronegativo, ou mais precisamente com os pares de elétrons não ligantes em átomos eletronegativos de uma outra molécula de água. E aqui, esses pontinhos rosas aqui significa, ou vermelhos, né, significa as ligações de hidrogênio que sendo formadas. A mesma coisa acontece com fluoreto de hidrogênio e a mesma coisa acontece com amônio. Só que nós temos a questão também de intensidade das ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio da água têm mais intensidade do que as ligações de hidrogênio do fluoreto de hidrogênio, que tem mais intensidade do que as ligações de hidrogênio da amônia. Logo, a água é mais polar e tem um ponto de fusão, ponto de ebulição, maior do que esses compostos. Tanto que a água, a temperatura ambiente é líquida e a amônia, a temperatura ambiente é um gás. Tá? Mas as ligações de hidrogênio são importantíssimas, assim, e elas são mais fortes ainda do que as interações intermoleculares de dispersão de London, mais fortes do que de polo. As de London são as mais fracas, as de polo e de polo, né, seriam intermediárias, e de hidrogênio são mais fortes, né? Tem alguns livros, o Solomons faz isso, eles colocam a ligação de hidrogênio como se fosse um tipo de interação de polo e de polo. Eu não concordo muito, não. Porque tem uma força, tem uma diferença muito grande na questão da energia que você precisa para romper uma ligação de hidrogênio e a energia que você precisa para romper uma interação de polo e de polo. Cara, é muito mais energia que você precisa fornecer para o composto, para você quebrar uma ligação de hidrogênio, do que você precisa para fornecer e quebrar uma interação de polo de polo. Então, acho que não dá para você enquadrar as duas no mesmo bolo. Mas o Solomons, estranhamente, ele faz isso, não entendi muito bem por quê. E aí, temos um outro exemplo aqui. Vamos pegar essa molécula, que é o etanol, e essa molécula, que é o éter de metil. Tá? Esses dois compostos têm a mesma massa molecular e têm a mesma fórmula, são dois C2H6O. Mas o ponto de fusão do etanol é 78 graus Celsius e o ponto de fusão do éter de metílico é menos 24,9 graus Celsius. Por que tem essa diferença toda? Né? Aí que está. A resposta é exatamente as ligações de hidrogênio. Repara que no etanol a gente tem hidrogênio ligado a um átomo pertencente ao FON, e esse hidrogênio ele pode fazer uma ligação de hidrogênio com uma outra molécula de etanol, né? No caso, com os pares de elétrons não ligantes do oxigênio de uma outra molécula de etanol. E como as ligações de hidrogênio são mais fortes, logo o ponto de ebulição vai ser maior. Você precisa de mais energia para separar aquelas moléculas ali. No caso do dimetil-éter, você não tem as ligações de hidrogênio, você não tem hidrogênio ligado ao oxigênio, nesse caso aqui. Então, o que manda aqui vai ser as forças intermoleculares de dipolo e dipolo. Né?
o que vai mandar mais. E os dipolo, como eu disse, são mais fracas do que as interações ou as ligações de hidrogênio. Então, por isso que você tem essa diferença do ponto de fusão. Na verdade, eu botei ponto de fusão, tá tudo errado, cara. Ponto de ebulição. Gente, hoje eu tô que tô, cara. Eu tenho que. Para a segunda aula, eu tô errando muita coisinha. Mas vamos lá, é assim mesmo, pessoal. Deixa eu só consertar aqui. Eu botei ponto de fusão, ponto de ebulição. Ih, sumiu tudo aqui, gente. Enfim. O Kendall tá todo bugado também. Eu acho que porque tá branco. Mas vamos dar continuidade aqui. Eu botei ponto de fusão, mas entenda como ponto de ebulição, tá? Etanol é líquido. Dimetil também é líquido. Um fator, né, além da polaridade e da ligação de hidrogênio, que afeta o ponto de fusão de muitos compostos orgânicos, é a massa específica e a rigidez de suas moléculas individuais. E aqui nós temos alguns exemplos de alguns tipos de álcools. Né? As moléculas que são simétricas geralmente possuem pontos de fusão bastante elevados. O álcool terbutílico, por exemplo, tem um ponto de fusão muito mais alto do que seus isômeros, que são outros álcools mostrados a seguir. Então nós temos aqui o álcool terbutílico, o butanol, o isobutanol e o sec-butanol, tá? E por que que o terbutil vai ter um ponto de fusão mais alto do que os demais isômeros? Justamente por conta da rigidez das suas moléculas, né? Você tem um composto com uma estrutura mais... É um pouco semelhante até... na verdade não é um pouco semelhante, porque aqui você tem uma facilidade melhor de você fazer as ligações de hidrogênio, né? Moléculas mais rígidas deixam essa ligação OH, digamos assim, um pouco mais disponível para fazer essa ligação de hidrogênio. Quando você passa a ter uma certa rotação, uma certa liberdade para essas moléculas rotacionarem e tudo mais, você passa a ter uma dificuldade maior de manter as ligações de hidrogênio. E aí você perde um pouquinho. Né? Então, quando a molécula é mais rígida, você tem uma facilidade maior de ter interações de hidrogênio entre moléculas iguais, né? Do que você ter compostos que são mais móveis, mais flexíveis e podem assumir conformações que atrapalhem as ligações de hidrogênio acontecerem. Então, aqui a gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha é interessante porque vai mostrar para a gente que muitos dos compostos vão ter diferentes tipos de forças intermoleculares agindo ali. Só que uma delas vai ser mais evidente e vai significar mais para aquele tipo de força intermolecular. Por exemplo, se a gente pegar a água vai ter um momento de polo, né, de 1,35, como a gente já viu. Se ele tem um momento de polo, ele vai ter uma interação de polo, né? Aquele bota de polo, aí o que eu falo, olha o que o Solomon faz. Ele bota de polo, aí ele bota uma letrinha A, e aqui embaixo ele fala, ó, essas atrações de polo são chamadas de ligações de hidrogênio. Pois é, eu acho que não poderia ser chamado, não. Para mim, dipolo é um tipo de força termolecular, ligação de hidrogênio é um outro tipo. Tanto que a energia para romper uma ligação de hidrogênio é muito mais alta que a energia para romper uma interação de polo. Então, a molécula de água tem interação de polo, tem ligação de hidrogênio e tem dispersão. Mas a que mais impacta é a ligação de hidrogênio. É a que mais contribui, né, para o ponto de fusão e ponto de ebulição desse composto. Então, isso mostra para a gente, né, como que cada molécula vai ter vários outros tipos de interações intermoleculares envolvidas ali. Só que uma vai ser predominante. E essa predominante vai contribuir mais, digamos assim, para as propriedades físico-químicas daqueles compostos. E agora nós vamos para a questão da solubilidade. Né? Isso aqui vai ser um pouco mais rápido do que os outros. Né? Na questão da solubilidade, existe uma regra bem simples que a gente pode assumir aqui para definir solubilidade, que é basicamente a seguinte: semelhante dissolve semelhante. Eu acho que vocês já ouviram isso, pelo menos no ensino médio, né, alguma vez na vida. Então, essa é uma regra geral e ela pode ser desmembrada em alguns tópicos. Por exemplo,
Sólidos polares iônicos usualmente são solúveis em solventes polares. Cloreto de sódio é um sólido iônico, sal de cozinha, né? É solúvel em água, solvente polar. Então é um exemplo. A gente já viu que os compostos iônicos têm polaridade, né? Então, polar com polar, semelhante dissolve semelhante. Da mesma forma, os líquidos polares são geralmente miscíveis entre si, água e etanol, por exemplo. Sólidos apolares são geralmente solúveis em solventes apolares. Vamos pegar um exemplo de um sólido apolar. Talvez a gente viu aqui agora o tetraiodeto de carbono. Eu nunca trabalhei com o tetraiodeto de carbono, mas ele é um sólido apolar, né? Então, ele deve ser solúvel aí em cloroformo, por exemplo. Ou em cloroformo. Em tetracloreto de carbono, por exemplo, né? Que também a gente viu que é apolar. Os líquidos apolares são geralmente miscíveis entre si. A gente tem como exemplo, vamos pegar hexano e ciclopentano. Não, hexano e. Vamos pegar outro solvente polar aqui. Heptano. Hexano e heptano. São dois líquidos, dois solventes apolares, são miscíveis, né? Hexano de clorometano, pronto, são miscíveis, né? Bom, nós temos também que líquidos polares e líquidos apolares, como água e óleo, geralmente não são solúveis numa faixa extensa de concentrações. É claro que existe a questão de solubilidade parcial também, né? Mas isso não vou entrar a fundo, porque isso é uma questão mais físico-química, até a questão de solubilidade. É, tem aqueles diagramas cisternários lá e tudo mais, isso a gente vamos passar. E aí aqui a gente tem uma tabelinha de solubilidade. Bom, se a gente pegar alguns tipos de álcool, metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol e hexano. E eu estou avaliando a solubilidade desses álcools em água, tá? O metanol, o etanol e o propanol, a solubilidade em água é infinita. Qualquer proporção que você botar vai ser solúvel, então vai ser tranquilo. Vai ser miscível esses líquidos aí. Agora, o butanol já é um pouquinho menos, não é infinito mais, 7,9, né? O pentanol já desce um pouquinho a solubilidade, 2,2. O hexanol já não pode dizer que é muito solúvel, mas não. Existe até uma. Eu não sei quais exatamente os químicos orgânicos usam isso, mas eu já vi uma definiçãozinha que fala que os químicos orgânicos definem um composto solúvel em água quando 3 gramas dele é solúvel em 100 gramas de água. Pois bem, então a gente pode dizer assim que o pentanol e o hexanol não é solúvel em água se a gente considerar isso. Agora, o que muda do metanol, do etanol, do propanol para esses outros? O que está mudando aqui, pessoal, é a quantidade de carbono. Então, repare que quanto maior a quantidade de carbono, menor a solubilidade. Por quê? Porque existem aqui dois conceitos que eu vou mostrar para vocês, que é o conceito de porção hidrofóbica e o conceito de porção hidrofílica, ou grupo hidrofílico, né? A palavra hidrofóbica significa fobia de água, digamos assim. É o que repele a água. É a parte pouco polar ou a parte apolar da molécula. É a parte hidrofóbica. Ou também chamada de lipofílica, que significa afinidade. Lipo vem de gordura, né? Ou óleo, ou afinidade pelo apolar, ou pelo pouco polar. Tá? Por outro lado, a gente tem o hidrofílico. Filicidade significa atração ou compatibilidade com a água, tá? Então, e aqui nós temos, por exemplo, um álcool maior do que esses ainda, que é o decil álcool, né? O decanol, onde a gente tem uma parte que é um grupo hidrofílico, que é basicamente a hidroxila, que vai fazer ligações de hidrogênio com a água, e essa parte inteirinha aqui, que é a parte hidrofóbica, que é a parte de carbono, que não vai interagir com a água de forma significativa. Então, por isso que a gente fala de hidrofóbica, não vai interagir com a água de forma nenhuma. E é daí que vem um negócio que eu acho muito bacana, que é a questão do sabão e do detergente, como a gente faz para limpar a gordura, né? Então, qual que é a estratégia que a indústria usa para
você ter um composto, você tem um composto que é capaz de solubilizar a gordura, o óleo, o composto polar, e ao mesmo tempo ter uma polaridade para poder ser miscível com água, né, para poder a água carregar. E aí que vem os sais inorgânicos de cadeia longa, como por exemplo o dodecil sulfato de sódio, ou LDS, né, eu acho que a sigla em inglês é esse, que do detergente, do dodecil sulfato de sódio, que é essa molécula de baixo. Ele é muito encontrado em detergente, é encontrado também em shampoo, em condicionadores. O que eu fiz aqui? Voltou. Se vocês quando vocês estiverem tomando banho e olharem o rótulo do shampoo, provavelmente vocês vão ler lá do adesivo sulfato de sódio. No detergente também tem, que é essa molécula aqui de baixo. Algumas moléculas, uma molécula típica de sabão, por exemplo, essa daqui também, o que elas têm em comum? Uma longa cadeia hidrofóbica e uma cabeça, ou seja, uma parte da molécula hidrofílica. Uma cabeça que dissolve em água e um corpo que dissolve em compostos oleosos. E aí se forma o que nós chamamos de micelas. Então, longas cadeias carbônicas hidrofóbicas de um sabão ou detergente se inserem na camada oleosa que envolve aquilo que nós desejamos lavar, na gordura no caso, e os grupos iônicos hidrofílicos no final da cadeia são, assim, deixados expostos à superfície, tornando a superfície atrativa para moléculas de água. E com isso a água consegue carregar a gordura junto com esses compostos de cadeia longa, que também recebe o nome de surfactantes, né? Ou detergentes, né, digamos assim. Então, isso aqui é uma estrutura micelar, onde a parte hidrofóbica fica interagindo com a gordura e a parte hidrofílica fica para o lado de fora, onde a água vai estar levando essa gordura com ela, né, com a água, e assim a gente consegue tirar e consegue, entre aspas, solubilizar ou fazer ou tornar miscível água e óleo, né, a partir de você colocar um surfactante, de você colocar uma molécula desse tipo aqui. Beleza? Bom, então a gente tem algumas regras. Claro que a regra em química sempre tem as exceções, né? Mas a gente tem algumas regras de como a gente consegue prever a solubilidade de um composto em água. Então, para compostos contendo um grupo hidrofílico, como é o caso dos álcools que a gente viu anteriormente, e, portanto, capaz de formar ligações de hidrogênio fortes, as seguintes regras são aproximadamente aplicáveis. Compostos com 1 a 3 átomos de carbono são solúveis em água, é o caso aí do metanol, etanol e propanol. Compostos com 4 ou 5 átomos de carbono estão na linha limítrofe, ou seja, são quase mais ou menos solúveis ali, não são tanto assim. E agora, compostos com 6 átomos de carbono. Gente, mais uma vez, igual na aula passada, deu mais um probleminha no OBS aqui e caiu. Eu vou ter que dar uma olhada nisso para ver o que está acontecendo. Mas enfim, vamos voltar aqui então. Então, quando o composto tem mais de um grupo hidrofílico, essas regras elas não se aplicam. Os polissacarídeos, né, as proteínas, ou os ácidos nucleicos, os polissacarídeos, né, carboidratos, digamos assim, né, todos têm milhares de átomos de carbono e muitos são solúveis em água, né, mesmo tendo muitos átomos de carbono. E eles se dissolvem em água por quê? Porque eles também têm milhares de grupos hidrofílicos. Então, essa regra tem essa limitação, ela serve para moléculas, compostos orgânicos que têm um grupo hidrofílico. Então, para finalizar aqui, temos alguns pontos importantes que nós vimos nas aulas de hoje. O conceito de ligação covalente polar, o conceito de momento de polo e momento de polo diferente de zero significa uma molécula polar. A diferença entre polaridade e ter ligação covalente polar, uma coisa diferente, né? A gente vimos também como que as forças intermoleculares eles interferem no ponto de fusão e no ponto de ebulição de compostos orgânicos. E também a gente viu algumas regrinhas aí como predizer a solubilidade de compostos orgânicos em água ou então em solventes orgânicos, que é uma coisa muito importante para quem trabalha em laboratório, né, e pretende assim, por exemplo, você quer fazer uma extração de algum composto, é interessante você saber em qual aquele composto seu pode ser solúvel ou não, né? Então são regras aí muito interessantes e muito úteis para química orgânica, tanto teórica quanto experimental.
E aqui eu deixo para vocês alguns 3 exercícios, né, para a gente praticar aí, e aí naquele mesmo esquema, né? Na próxima aula a gente já inicia na resolução dos exercícios. Pessoal, por hoje é só. É isso aí. Desculpa aí por alguns transtornos durante a gravação, né? Caiu aí, eu cometi alguns erros, mas acontece, gente. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Deixa aí o like, compartilha aí para o pessoal que está querendo estudar o química orgânica, né? Leiam os livros, isso é muito, muito importante. Eu citei o Clayden, né? O Clínica é um livro fantástico de química orgânica. O problema dele é que ele é todo em inglês, né? Tem vários outros livros de química orgânica muito bons aí também. Eu, particularmente, gosto muito do Clayden, acho ele muito completo. Mas para a linguagem mais acessível, eu gosto do Solomons. Então, por isso que eu até uso o Solomons aqui. Mas leiam os livros de química orgânica, vai ser muito bom e vai dar um aprofundamento muito melhor aqui para vocês. No mais é isso, pessoal. Até a próxima aí. Falou!